Olá, meu nome é Nicolas Carrera Guerreiro e eu vou falar no vídeo de hoje sobre harmonia. Harmonia, algumas pessoas pensam como matemática. Então a gente tem os sons, que coloca eles numa equação e aí vai dar um resultado. Eu gosto de pensar a harmonia como um idioma. Então ele tem as suas regras, gramática, tem a forma de conjugar o verbo, porém, como idioma, a gente pode fazer algumas transgressões nas regras. A gente pode mudar algumas coisas. Então a regra diz, faça isso dessa forma. Mas se a gente quiser fazer algo diferente, como forma de expressão, como licença poética, a gente pode. Então por isso que eu acho que a música está mais para o idioma do que para a matemática. E a harmonia é entender as regras desse idioma. O que eu posso e o que eu não posso fazer. Tudo bem? Coisa importante para a gente entender a harmonia é a diferença entre nota, acorde e escala. Vou começar por nota. Nota é aquilo que a gente já conhece. Então, do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Depois disso vem o do. Então, eu tenho do, tenho do. Entendendo que são dos diferentes. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. São notas diferentes. Eles têm uma diferença de oitava. Por que oitava? Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toda vez que eu falar a diferença de oitava, lembra, é a mesma nota, ou seja, um ré oitava acima é o ré mais agudo. Então, do, ré, 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 ré. Nessa diferença. Oitava abaixo e afins. Para caso eu tivesse alguma dúvida de oitava. Essas são as notas musicais. São esses nomes. Eu não tenho outros nomes para as notas. Mas eu tenho outros sons. Como assim? A partir de agora a gente vai ver duas coisas. Uma que é o sustenido, famosinho jogo da velha, e o outro que é o bemol. O que acontece? O sustenido, ele pega a minha nota, uma dessas notas, e ele eleva ela. Eleva quanto? Um meio tom, um semitom. Então, do, ré, do, ré, do. Eu fiz esse do ficar mais agudo. Só que ele não chegou em ré ainda. Ele está no meio do caminho. Então eu peguei o meu do e elevei ele. Eu sustentei ele um pouco. Eu fiz um do sustenido. E se eu fizesse o inverso? Do, ré, ré, ré. Eu deixei o meu ré mais baixo, mas ele ainda não chegou em do. Então, eu fiz o meu ré ficar bemol. Uma pergunta que muita gente faz. Do sustenido e ré bemol são a mesma nota? Existem duas respostas para isso. Uma, sim, elas são a mesma nota, e a outra é, não, elas não são. Como assim? Vamos explicar. Entre do e ré, eu tenho uma distância do som. Então, do, ré. E entre elas, eu tenho essas pequenas coisinhas aqui, que eu chamo elas de coma. Coma é a menor diferença que eu posso fazer no som que eu ainda percebo que ele é diferente do outro. É normal a gente não conseguir ouvir coma, a gente precisa treinar para isso. Uma sugestão que eu dou para vocês é, escutem um pouco de música árabe tradicional. Às vezes a gente escuta a música árabe e pensa, nossa, eles estão desafinando, ou eles não estão pegando a nota certa. Não, eles estão. É que na música deles, eles utilizam essas comas com muita diferença. Então eles têm controle sobre essas comas que a gente aqui na música ocidental já não usa muito. Então, ouve música árabe, talvez as comas façam um pouquinho mais sentido no seu ouvido. Mas o que acontece? Aqui nas comas eu tenho um pequeno problema. Eu não tenho o meio certinho. Por exemplo, se eu pegar essa coma aqui e falar que ela vai ser o meu do sustenido, se eu olhar para frente eu tenho mais 3 comas. Se eu olhar para trás eu tenho 4. Fica assimétrico. Não está no meio do caminho. Porque não tem como ficar no meio do caminho. Então, eu posso pegar essa daqui e falar que essa é ré bemol.
Olha que bonitinho, fez uma careta. Então, essa daqui é a Ré bemol. Dessa forma, eu te mostro que Dó sustenido ele é um pouquinho mais alto do que Ré bemol, mas é uma diferença de uma coma. Existem muitos grupos que têm esse trabalho perfeccionista de fazer essa diferença. Nem todo mundo percebe e não é um grande problema. Pergunta é, todos os instrumentos conseguem fazer isso? Não. Alguns instrumentos não têm essa variação de afinação. O caso do piano. O piano ele tem uma tecla para Ré bemol e Dó sustenido, apenas uma. Então ele não consegue fazer a diferença do bemol para o sustenido. Ele acaba fazendo com que as notas fiquem iguais. E como ele não consegue fazer a diferença, quando a gente canta com o piano, a gente também não difere, para não ficar desafinado, ficar de desencontro com o instrumento. A voz humana consegue fazer essa diferença. Por isso que em corais, que tem um trabalho muito minucioso, eles têm esse cuidado de fazer o Dó sustenido e o Ré bemol diferentes. Mas, entenda, se você não ouvir isso agora, se você não conseguir perceber essa diferença, não tem problema, isso é um treino. Para a gente agora que está aprendendo a harmonia, não se preocupa com isso. Lida que Dó sustenido e Ré bemol é a mesma nota. Mas saiba que tem uma pequena diferença. Mas ignora ela por hora. Tudo bem? Então, vamos seguir aqui. Dó, elevei ele, Dó sustenido. Ré, abaixei, trouxe o tom, meio tom, trouxe a nota meio tom abaixo, Ré bemol. Se eu subir o Ré, eu vou conseguir ter Ré sustenido. Então, ó, peguei o Ré, subi meio tom, Ré sustenido. Peguei o Mi, baixei meio tom, Mi bemol. Aí eu venho aqui no Mi para Fá. Mi para Fá eu não consigo. Eu não tenho meio tom entre Mi e Fá. Se eu subo Mi meio tom, eu já caio no Fá. E eu já explico o porquê disso. Mas é entender que entre Mi e Fá eu não tenho meio tom, eu não tenho essa diferença. Quer dizer que não existe Mi sustenido ou Fá bemol? Existe. Só que isso a gente chama de notas teóricas. Porque um Fá bemol soaria no mesmo lugar do Mi, e um Mi sustenido no mesmo lugar do Fá. Aí você me pergunta, para que eu escrevo isso? Quando a gente estiver num processo muito avançado de harmonia, vai ter explicação. Para agora, não se preocupa com isso. Talvez vocês nunca vejam Fá bemol nem Mi sustenido. São raríssimas músicas que precisam utilizar essa grafia. Mas entenda, Mi sustenido soa no lugar do Fá, Fá bemol soa no lugar do Mi. Então, se quiser fingir que não existe, tá tudo bem. Só vai falar depois que eu falei que não existia. Então, se eu pegar o Fá e subir ele meio tom, se eu elevar ele, eu vou ter Fá sustenido. Se eu abaixar o Sol, Sol bemol. Se eu pegar o Sol e elevar, Sol sustenido. O Lá eu abaixar, Lá bemol. Se eu pegar o Lá, subir, Lá sustenido. Se eu pegar o Si e baixar, Si bemol. Se eu pegar o Si e ir para o Dó, aí eu não tenho meio tom. Mesma coisa do Mi para o Fá. Então, tenho Si sustenido, Dó bemol, mas no mesmo caso. Ignora por agora. Por que é isso? Porque entre Mi, Fá, Si e Dó eu não tenho meio tom. Porque lembra quando eu dei o exemplo do sustenido bemol, onde que eles encaixam? De Dó a Dó eu tenho um tamanho, eu tenho uma régua. E aí, quando for encaixar as notas musicais, precisaram escolher alguns lugares para não ter meio tom. Para dessa forma, de Dó a Dó, ficar um tamanho justo. Porque se eles colocassem meio tom entre Mi, Fá, Si e Dó, quando eu fizesse de Dó a Dó, ia soar uma dissonância, ou seja, ia soar um som que choca, não ia ser um som bonitinho. Então, alguns lugares tiveram que ser sacrificados para não ter o meio tom. Foi de Mi para Fá, Si para Dó. Tudo bem? Isso daqui é nota. Eu estou falando sobre nota. Eu vou cortar o vídeo aqui para ele não ficar muito longo. Eu espero que isso, para quem não sabia, tenha ajudado. Para quem já sabia, sirva de revisão. Talvez tirar essas curiosidades, para quem nunca ouviu falar delas. E no próximo vídeo eu vou falar de tonalidade. Muito obrigado por ter vindo até aqui, por ter me feito companhia. A gente se vê na próxima. Oi, não vai embora ainda. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve no canal, deixa um comentário, curtir o vídeo, porque dessa forma você me ajuda a fazer o canal crescer e a monetizar os vídeos, porque aí eu posso gravar cada vez mais.
Então, compartilha com outras pessoas, me ajuda a fazer o canal crescer. Te agradeço por ter assistido até aqui, ter me ajudado até hoje. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!